Fala galera, eu sou o professor Anderson Magalhães e aqui no meu canal do YouTube você vai ter a oportunidade de aprender a contabilidade. Vamos iniciar pela contabilidade geral e aqui você vai poder ter acesso a um conteúdo com o método de ensino prático do professor Anderson Magalhães. Você que precisa se preparar para concursos da área fiscal, exame de suficiência, concursos públicos que abordem, que cobrem o conteúdo de contabilidade, você terá a oportunidade de aprender aqui no meu canal do YouTube por meio do meu método de ensino prático. E aí com isso você vai verificar a beleza da contabilidade. É uma ciência muito útil no seu dia a dia, é uma ciência muito bacana, que tem muitos conceitos, sim, muitas informações, porém aqui nós vamos condensar tudo isso e transmitir esse conhecimento de uma forma didática para você. Aqui nesta primeira aula de contabilidade geral aqui do professor Anderson Magalhães, vamos abordar um contexto histórico, conceito, objeto, objetivo, finalidade, campo de aplicação e funções da contabilidade. Então, preparados? Vamos deixar esse conteúdo bem estruturado para você, meu aluno. Vamos avançando, galera. Contexto histórico. Quando falamos da história da contabilidade, estamos falando da própria história do homem. A contabilidade é muito antiga e ela começou a se vislumbrar quando o homem primitivo, o homem rudimentar, precisava controlar o seu patrimônio, os seus rebanhos. E aí ele precisava contar para saber se aquele rebanho vinha com o tempo se mantendo, se ele vinha diminuindo, se ele vinha aumentando. Portanto, aí, já esse homem primitivo, o homem da antiguidade, ele já começou a sentir a necessidade de contar, de praticar a contabilidade, ainda que de uma forma primitiva, ainda que de uma forma rudimentar, mas ele precisava controlar o seu rebanho, que era o patrimônio dele. E o objetivo disso era o quê? Medir o seu patrimônio, medir a variação desse patrimônio ao longo do tempo, tudo bem? Portanto, temos isso, então, que a contabilidade, ela se confunde, a história da contabilidade se confunde com a própria história do homem e a sua necessidade de controlar o seu patrimônio, tudo bem? Então tá aí na tela, bem estruturado para você, você pode pausar o vídeo e ler com bastante calma, tudo bem? Vamos avançando, galera. Depois, eventualmente, posteriormente, né? Depois dessa fase mais primitiva, nós temos a era das grandes navegações surgindo com mais força e a necessidade ainda maior de o homem controlar. Mas agora ele precisava controlar mais operações, não só aquele rebanho, controlar as operações realizadas por comerciantes. Na época, Portugal, Espanha, Itália, esses países faziam muitas trocas comerciais, eram muitas vendas e com isso a contabilidade surge ainda mais fácil, com uma forte ligação da contabilidade com a atividade mercantil, atividade de compra e venda de produtos que saíam de um lugar e iam para o outro, e as pessoas, os comerciantes, eles iam aumentando o seu patrimônio, eles iam verificando o seu lucro ou o seu prejuízo por meio da confrontação entre as receitas e as despesas. As receitas eram os ganhos dele, são os ganhos, e as despesas, aquilo que ele gastou para comprar um produto, para fabricar um determinado bem. Tranquilo? Tranquilo? Bem estruturado aí para você. Tá aí na tela, bem estruturado aí para você, falando dessa parte das grandes navegações e a ligação da contabilidade com esse período. Que mais, pessoal? Que mais nós temos aí? Temos o seguinte, pessoal. Outro marco importante da contabilidade é a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, nós temos um aumento do número de indústrias, um aumento da atividade fabril, e aí surge a necessidade de apuração dos custos. Então tá aqui, pessoal, isso aqui é importante.
a apuração dos custos dos produtos fabricados por quem? Pelas indústrias. E aí, com isso, surge um ramo muito importante da contabilidade, que é a chamada contabilidade de custos. E atualmente, a contabilidade de custos é um ramo da contabilidade que é estudado de forma separada. Então, até então, pessoal, até a Revolução Industrial, nós temos a contabilidade. A partir da Revolução Industrial, nós temos a criação aí da contabilidade de custos. E a contabilidade que era praticada até então, até a Revolução Industrial, passa a ser chamada de contabilidade geral. Então nós temos até a Revolução Industrial, a contabilidade geral totalmente estruturada, e a partir da a partir da Revolução Industrial, nós temos aí também o advento da contabilidade de custos, beleza? Então, a partir da Revolução Industrial, nós temos o advento da contabilidade de custos. Hoje, nós temos a contabilidade geral, também a contabilidade de custos, temos também a contabilidade avançada, temos a contabilidade aplicada ao setor público. Então, a contabilidade é uma ciência que vem evoluindo, tudo bem? Então, a partir da Revolução Industrial, nós temos aí um marco forte da contabilidade de custos. Atualmente, o que nós temos? Temos contabilidade geral, temos contabilidade de custos, temos contabilidade aplicada ao setor público, temos a contabilidade avançada. Então, nós temos diversos ramos da contabilidade, diversos ramos aí da ciência contábil, tudo bem? Vamos avançando, galera, vamos avançando, entrando agora mais na parte de conceito. Isso aqui já cai em provas. Isso aqui cai em provas. O conceito de contabilidade. E a contabilidade é, por excelência, a ciência. Contabilidade é ciência. Ela é ciência porque ela possui seus próprios métodos. Ela é uma ciência que estuda, registra. Então tá aqui, ó. Ela estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos onde? No patrimônio das entidades. E essas entidades são com fins lucrativos ou não. Portanto, o que é a contabilidade, se cair na sua prova? Contabilidade é uma ciência, ela é uma ciência social. Ela estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos onde? No patrimônio das entidades. E o que é o patrimônio, pessoal? Quando nós falamos em patrimônio de uma entidade, estamos falando no conjunto de bens, direitos, mas também de obrigações dessa entidade. Quando você fala da sua casa, por exemplo, eu tenho uma casa. Essa casa é um patrimônio? Ela é um bem que eu possuo? Tudo bem, ela é um bem, mas eu preciso pagar o IPTU? Olha aí, eu tenho uma obrigação. Eu preciso, eventualmente, nessa casa, eventualmente não, se eu estiver usando, eu vou precisar, com certeza, pagar a conta de luz, a conta de água. Então, isso também compõe, essas obrigações vão compor o meu patrimônio. Então, o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade, ok? Então tá, qual que é o conceito de contabilidade? É a ciência que estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades, com fins lucrativos ou não. E reforçando que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. A contabilidade não é uma ciência exata. Olha aqui, ó, até grifei aqui, ó. Não é uma ciência exata. Alguns acreditam que a contabilidade é uma ciência exata porque ela trabalha aí, usa os números. Mas, pessoal, os números, eles são apenas uma ferramenta utilizada pela contabilidade. Na verdade, a contabilidade é uma ciência social e isso aqui já caiu em prova. Ano passado, em 2023, no concurso da Petrobras, existia essa afirmativa. A contabilidade é uma ciência social. E aí era para você dizer se estava certo ou errado. E obviamente está certo. A contabilidade é uma ciência social, pessoal. Assim como a administração é. Assim como a economia é uma ciência social. Assim como o direito é uma ciência social. Então a contabilidade é uma ciência social. Tudo bem? Então tá aí. Temos o conceito de contabilidade. É uma ciência que estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não. Temos que a contabilidade não é uma ciência exata, apesar de usar números,
mas os números são apenas ferramentas da contabilidade. E a contabilidade é uma ciência social. Tudo bem? Tranquilo? Vamos avançando, galera. Vamos avançando para o conceito de contabilidade de acordo com o primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade em 1924. Olha aí, ó, um congresso centenário, né? Trouxe para o mundo contábil o conceito oficial de contabilidade. E aí, o contabilidade é ciência, tá vendo? Ó, contabilidade é ciência. E lembrando, contabilidade é ciência social. Contabilidade é uma ciência social. Contabilidade é uma ciência social que estuda e pratica as funções de orientação, controle, registro dos atos e fatos de uma administração econômica. Então, temos aí o conceito oficial de contabilidade trazido pelo primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade. Professor, e se ele me perguntar o conceito anterior ou perguntar esse? Você tem que saber os dois. Você precisa conhecer os dois conceitos de contabilidade. Então, esse conceito anterior, na qual traz que a contabilidade é ciência que estuda, registra, controla e interpreta. Então, 4 verbos. Ó. A contabilidade é ciência que estuda, é um verbo. Registra, outro verbo. Controla, outro verbo. Interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades, com fins lucrativos ou não. E o outro conceito que você precisa saber de contabilidade é o conceito oficial trazido pelo primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, na qual diz que contabilidade é uma ciência que estuda e pratica, 2 verbos, estuda e pratica, as funções de orientação, controle e registro dos atos e fatos de uma administração econômica. Então está aí esse conteúdo bem estruturado para você. Vamos avançando, galera? Preparados? Então vamos lá. Então tá aí, ó. Resuminho aí para você. Contabilidade, o que nós temos? Contabilidade, está lá em cima, ó. Ciência social. Contabilidade é ciência social, aplicada como base de sustentação para as discussões teóricas e práticas. Contabilidade é o quê? É o estudo do patrimônio de uma entidade e suas variações. Contabilidade é um conjunto de funções sistemáticas que identifica, registra, acumula, interpreta, gerando informações, pessoal. Então, a contabilidade vai gerar informações, bem? Então, tá aí, contabilidade para você. Beleza? Tranquilão? Então, conceito de contabilidade. Mas nós temos muito mais para falar. Vamos avançando. O objeto da contabilidade. O que acontece, galera? Como a contabilidade é uma ciência, e já vimos que a contabilidade é uma ciência social, como a contabilidade é uma ciência, temos que ela possui um assunto, ela possui um objeto de estudo. Então, por ser uma ciência, a contabilidade possui um objeto de estudo. E quem é esse objeto de estudo da contabilidade? É o patrimônio. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio das entidades. E o que é o patrimônio das entidades? Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade econômico-administrativa, com ou sem fins lucrativos. Então tá aqui, ó. Patrimônio, bens, direitos e obrigações. Então, se for perguntado para você na sua prova, o objeto da contabilidade. O objeto da contabilidade é o patrimônio. E o que é o patrimônio? O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. É só você lembrar do que eu falei da sua casa. Você tem uma casa, é um patrimônio. Mas esse patrimônio ele gera para você também o quê? Obrigações. Como o quê? Pagar a conta de água, pagar a conta de luz, pagar o IPTU. Então, quando a gente fala de patrimônio, não se fala apenas em bens ou em direitos, mas se fala também em obrigações. Então, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade econômico-administrativa. Por que entidade econômico-administrativa? Econômico é a parte de dinheiro, vai movimentar ali alguma parte financeira. E administrativa, porque eu vou ter um controle desse patrimônio, né? Então, vou exercer funções também administrativas, tá?
Tranquilo? Então tá aí, bem estruturado para você. Vamos lá, vamos avançando, galera. Agora, o objetivo, veja agora, objetivo da contabilidade. Eu falei que o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio das entidades econômico-financeiras, das entidades econômico-administrativas, né? Agora, o objetivo da contabilidade são vários, mas eu destaco dois objetivos principais. Quais são eles? Olha aqui, ó, tem que decorar isso. Controlar o patrimônio, fornecer informações para a tomada de decisões. Então, quais são os objetivos da contabilidade? Se cair na sua prova, e sempre isso cai em prova. Objetivos da contabilidade. Você vai elencar, você vai separar dois objetivos principais. Primeiro, controlar o patrimônio. Segundo, fornecer informações para a tomada de decisões. Então, controlar o patrimônio e fornecer informações para a tomada de decisões são objetivos da contabilidade. Então, objetivo da contabilidade, grava. Controlar o patrimônio. Que mais? Fornecer informações para a tomada de decisões. Então, controlar o patrimônio e fornecer informações para a tomada de decisões. Porém, olha só. Olha que bacana. Existe também a finalidade. Nós podemos falar em finalidade da contabilidade. E aí, quando falamos em finalidade da contabilidade, vamos focar no F. F de fornecer informações que sejam úteis e relevantes aos seus usuários. Quem são os usuários da informação contábil? São pessoas interessadas no patrimônio das entidades. Pessoal, esses usuários podem ser usuários internos da contabilidade, podem ser os próprios empregados, podem ser os gestores da entidade, mas também podem ser usuários externos. Exemplo, um banco que quer emprestar dinheiro para a entidade, pode ser um credor que quer saber se a entidade vai ter dinheiro ou não para pagá-lo, né? Então, os usuários podem ser usuários internos, que estão dentro da entidade, ou externos, que têm objetivos com aquela entidade. Usuário externo também pode ser o governo, né, que vai fiscalizar a entidade, vai cobrar tributos da entidade. Tranquilo? O que você precisa gravar aqui? Que a finalidade da contabilidade, quando falamos de finalidade, o que cai em prova? Fornecer informações aos seus usuários. Claramente, obviamente, essas informações devem ser informações úteis e relevantes para esses usuários, para que eles possam tomar as melhores decisões em relação à entidade, né? Como eu falei, se for um usuário interno, o empregado, saber se a empresa vai conseguir pagar ou não. Se for um gestor, ele saber qual que é a melhor opção para ele tomar uma decisão. Então, o usuário interno, mas também pode ser o usuário externo, o governo ao cobrar impostos, um credor, um investidor, né? É um usuário externo também. Bem, tranquilo? Então, essa é uma finalidade da contabilidade. O que acontece? Quando a gente falou de objetivo da contabilidade, eu falei de dois. Objetivo, controlar o patrimônio e fornecer informações. Quando eu falo de finalidade, eu falo de fornecer informações. Beleza? Grava isso? Tranquilo? Objetivo e finalidade são quase que sinônimos, galera. Mas o que cai em prova para finalidade é mais a parte de fornecer informações. E o objetivo? Controlar o patrimônio e fornecer informações. Tranquilo? Beleza? O campo de aplicação da contabilidade. Agora temos o quê? O campo de aplicação da contabilidade. O que é o campo de aplicação? É onde eu vou aplicar a contabilidade. Onde os métodos contábeis, os conceitos da contabilidade serão aplicados. Tá? E a contabilidade se aplica às entidades econômico-administrativas. Tá? Então, essas entidades econômico-administrativas são o campo de aplicação da contabilidade.
Então, onde eu vou aplicar a contabilidade? Qual que é o campo de aplicação da contabilidade? As entidades econômico-administrativas. E aqui, na nossa ciência contábil, o que nós temos é que as entidades econômico-administrativas são chamadas de aziendas. É uma palavra italiana que significa o quê? Fazenda. Essas entidades econômico-administrativas, essas aziendas, podem ter fins lucrativos ou não, ó, com ou sem fins lucrativos. Podem ser ainda pessoas físicas ou jurídicas. Desde que possuam o quê? Tem que possuir patrimônio. Ou seja, você que está aí na sua casa assistindo essa aula agora, você é uma pessoa física. Você, no momento, está sem fins lucrativos. Na verdade, se você está estudando aqui, você deve ter algum fim lucrativo, né? Mas você está exercendo ali na sua casa a contabilidade, aplicando a contabilidade para as finanças da sua casa, por exemplo. Você não está com finalidade lucrativa, você não está exercendo uma atividade empresarial. Você está aplicando a contabilidade, você pode aplicar a contabilidade em uma pessoa física que não tem fins lucrativos. Então, você, por exemplo, na sua casa. Tá? Uma igreja, por exemplo, não tem fins lucrativos. Pode aplicar os conceitos da contabilidade. E aí é isso que nós vamos falar agora. O campo de aplicação da contabilidade é a entidade econômico-administrativa. É a azienda. E a azienda, existem 3 formas de aziendas, tá? As aziendas podem ser econômicas, as aziendas podem ser econômico-sociais e as aziendas podem ser sociais. Então, tá vendo? Veja que as aziendas são o campo de aplicação da contabilidade. Então, onde eu vou aplicar a contabilidade? Nas aziendas, que são as entidades econômico-administrativas. Econômico-administrativo, veja, pode ter função econômica e função administrativa. Só que essas aziendas elas podem ser econômicas. O que são aziendas econômicas? Olha, elas visam lucro. Exemplo, as empresas. As empresas são aziendas econômicas. Aziendas econômico-sociais. Elas fazem o quê? O lucro, elas geram lucro. Mas esse lucro tem por objetivo o quê? Ser utilizado na manutenção das atividades da entidade. Exemplo, as associações, né? Você tem uma associação lá, associação de karatê. Aquela associação de karatê, ela vai ter um lucro. Só que esse lucro é para quê? Para ser reinvestido no esporte. Então, uma azienda econômico-social. Eu vou aplicar a contabilidade ali? Eu vou aplicar a contabilidade ali também. Ah, mas ela não é uma empresa. Não tem problema, mas eu vou aplicar a contabilidade também. Para quê? Para controlar o patrimônio. Tudo bem? Eventualmente, responsabilizar algum gestor que faça ali mau uso daquele lucro, daquele dinheiro, né? Eu posso responsabilizar a pessoa, tá? Aziendas sociais, ó, elas não visam lucro. Os exemplos são os entes públicos. A União, os estados, os municípios. Existe contabilidade. Tanto é que existe cargo de contador nos órgãos públicos. Por quê? Porque nos órgãos públicos, embora eles não visem o lucro, mas eles têm contabilidade. São aziendas sociais, não visam o lucro. Tá? Então veja aí que o campo de aplicação da contabilidade é o quê? São as aziendas. E as aziendas podem ser econômicas, quando elas visam o lucro, e aí como exemplos clássicos nós temos as empresas. As aziendas podem ser econômico-sociais, elas terão lucro, mas esse lucro é revertido para a manutenção da atividade. Dei o exemplo da associação de karatê, né? Tem um lucro ali, vende kimono, ele cobra lá pelas aulas de karatê, mas é revestido para o esporte. Tá? E as aziendas sociais, que elas não têm lucro mesmo. Os entes públicos, os estados, municípios, a União, as igrejas também seriam aziendas sociais, tá? Beleza, pessoal? Mas eu aplico a contabilidade na igreja também. Certo? Vamos avançando, pessoal. E para fechar essa parte teórica da aula de hoje, para irmos para as questões, vamos falar das funções da contabilidade. E a contabilidade possui 2 funções. A função administrativa e a função econômica. Veja lá,
A contabilidade possui função econômica e função administrativa. Tanto é que o que nós falamos anteriormente. O que nós falamos anteriormente ali, ó? Falamos que o campo de aplicação da contabilidade são o quê? As entidades econômico-administrativas. Por quê? Porque as funções da contabilidade são funções econômicas e funções administrativas. A contabilidade possui função econômica e possui função administrativa. Qual é a função administrativa da contabilidade? Controlar o patrimônio. E esse controle do patrimônio ele é feito por meio de livros. Como exemplo, o livro diário, o livro razão, tá? Com o objetivo de quê? De verificar, por exemplo, eu estou verificando lá quanto que a empresa possui no seu estoque de mercadorias, né? Então, estou exercendo uma função administrativa, uma função de controle. Tá? Então, a função administrativa da contabilidade é uma função de controle. Já a função econômica da contabilidade é uma função que vai apurar o resultado, ou seja, o rédito. E como faço essa apuração do rédito, a apuração do resultado na contabilidade? Essa apuração é como? Eu vou verificar se a entidade teve lucro ou se teve prejuízo. Então, eu vou fazer um confronto entre receitas, que é tudo que entrou, com as despesas, que é tudo que saiu. Quando eu tenho receita maior que despesa, a entidade tem lucro. Quando eu tenho uma igualdade entre receitas e despesas, ela fica ali no 0 a 0. Quando a despesa supera a receita, a entidade tem prejuízo. E isso será demonstrado, pessoal, isso será feito por meio da DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, que é uma forma de eu mostrar para os usuários se aquela entidade ela teve lucro ou teve prejuízo, tá? Tudo bem? A DRE é uma demonstração contábil. Ele é um demonstrativo contábil para a apuração de lucro ou prejuízo da entidade. Tudo bem? Tranquilo? Então, as funções da contabilidade. Função administrativa e a função econômica da contabilidade. Passamos agora, pessoal, a resolver questões de contabilidade aí para você. Olha só, é muito gostoso, né, pessoal, resolver questões de contabilidade. Vamos lá. Questão número 1. Tá lá no enunciado lá. Vem comigo, vem comigo. A contabilidade é uma ciência muito antiga, cuja evolução acompanhou a humanidade, tendo percorrido um longo caminho até chegar ao patamar atual. Assinale a alternativa correta. Letra A. A contabilidade é uma ciência exata? E aí, pessoal? A contabilidade é uma ciência exata? Claro que não. A contabilidade é uma ciência social, assim como a administração, o direito, tá? A contabilidade é uma ciência social. Letra B. Por meio de demonstrativos contábeis, a contabilidade fornece informações para atender aos diversos usuários. Correto. Por exemplo, como exemplo de demonstrativos contábeis, nós temos quem? A DRE, né? Eu falei ainda há pouco. A DRE, a demonstração do resultado do exercício. Temos outros demonstrativos contábeis também, como o balanço patrimonial, por exemplo. Mas a DRE, a demonstração do resultado do exercício, vai demonstrar, por meio do confronto entre receitas e despesas, se aquela entidade econômico-administrativa, se aquela azienda teve lucro ou prejuízo, ou se ficou no 0 a 0. Então, por meio de demonstrativos contábeis, a contabilidade fornece informações para atender aos diversos usuários. Sim, esses usuários, lembrando que podem ser usuários internos, gestores, empregados, ou usuários externos. Usuários externos pode ser o governo, investidores, credores, tá? Então, sim, gabarito letra B. Vamos ver por que as demais estão erradas. Letra C. O objeto da contabilidade é o fornecimento de informações úteis aos usuários tomadores de decisão. Não, pessoal. O objeto de estudo da contabilidade é o quê? É o patrimônio. O objeto é o patrimônio.
E o que é o patrimônio? O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações da entidade. Beleza, o que é o fornecimento? Ó, esse fornecimento de informações, isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é o objetivo da contabilidade. Também pode vir na sua prova, finalidade da contabilidade. Tá? Objetivo ou finalidade. Letra D, a contabilidade tem como objetivo o patrimônio? Não. Tem como objeto o patrimônio. Pela legislação atual, o campo de aplicação da ciência contábil limita-se às pessoas jurídicas com fins lucrativos. Não, pessoal. Podem ser as pessoas físicas ou jurídicas com ou sem fins lucrativos. Então, pela legislação atual, campo de aplicação. Quando a gente fala de campo de aplicação da contabilidade, estamos falando do quê, pessoal? Das aziendas. As aziendas são o campo de aplicação da contabilidade. As aziendas são as entidades econômico-administrativas e são o campo de aplicação da contabilidade. Tá? Essas aziendas, essas entidades econômico-administrativas, podem ter fins lucrativos ou não. Podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Além disso, elas podem ser econômicas, quando visam lucro, econômico-sociais, quando o lucro é revertido para a manutenção da atividade, ou então elas podem ser sociais, quando elas não visam o lucro. Então, o gabarito da questão 1, letra B. Vamos avançando. Pessoal, separei 4 itens aqui do concurso da Petrobras 2023. Você pode pausar o vídeo e tentar resolver aí. É para você marcar se está certo ou errado relativamente a conceitos básicos da ciência contábil. Aí você julga se está certo ou errado. Caiu ano passado, concurso da Petrobras 2023. Então tá lá. Número 2. A contabilidade é uma ciência social. Certo. A contabilidade é uma ciência social. Embora utilize números, a contabilidade não é uma ciência exata. Os números são usados apenas como uma ferramenta da contabilidade. Item 3. O fornecimento de informações úteis para a tomada de decisão pelos agentes econômicos é uma das finalidades da ciência contábil. Pessoal, esse item é um item controverso, tá? É um item controverso. O gabarito oficial é errado. É errado. O gabarito oficial é errado, mas olha só. O fornecimento de informações úteis para a tomada de decisão é uma das finalidades da ciência contábil. Isso é verdade. O problema é que ele colocou aqui, ó, pelos agentes econômicos. E nem sempre essas informações serão fornecidas para os agentes econômicos especificamente. Podem ser para agentes que vão, por exemplo, só controlar o patrimônio da entidade ou que tem algum tipo de interesse que não seja um interesse econômico. Podem ser, por exemplo, as aziendas sociais. Né? Então, eu tenho ali agentes que não são econômicos. Governo, Estado, município, né? Estado, município, a União. Nós temos ali agentes que não são econômicos. Eles não estão visando lucro. Tá? Então, é o que eu vejo aí de erro, de possibilidade de erro desse item 3. O gabarito ficou errado. Mas é uma forçação, tá? Achei um item um pouco mal elaborado aí. Tá? Mas o gabarito é errado. E eu admito que dá para considerar errado sim, porque ele fala de agentes econômicos. E nem sempre as informações contábeis serão fornecidas para agentes econômicos. Porque nós temos 3 tipos de aziendas. Uma das aziendas são aziendas sociais. Né? Então, quando estivermos falando de aziendas sociais, não estamos falando de agentes econômicos, tá? nessas aziendas sociais. Porém, serão fornecidas informações. Tá? Então, eu terei informações sendo fornecidas para as aziendas sociais, mas não são agentes econômicos. Então, o item é errado. Tá? Mas é um item não muito bem elaborado. 4. Contabilidade aplicada é sinônima de contabilidade geral.
visto que ambas se ocupam da aplicação dos métodos, conceitos e princípios contábeis a um ramo da economia. Pessoal, olha só. Aqui está errado. Esse item é um item errado. Por quê? Porque a contabilidade aplicada, sim, ó, contabilidade aplicada, ela se ocupa da aplicação dos métodos, conceitos e princípios contábeis. Ela se ocupa disso. Mas não necessariamente é um ramo da economia, mas sim as aziendas, as entidades econômico-administrativas. Tá? Outra coisa, outro erro aqui da questão. Então, ele não é um ramo da economia, são as aziendas, tá? A contabilidade aplicada vai aplicar os métodos, conceitos e princípios contábeis às aziendas, que são as entidades econômico-administrativas, tá? E também, a contabilidade aplicada não é sinônima de contabilidade geral. Porque na contabilidade geral, eu não tenho só aplicação de métodos, conceitos. Eu tenho muita teoria. Dentro da contabilidade geral, eu tenho muita teoria. Tá? Dentro da contabilidade geral, eu tenho muita teoria. Ou seja, eu tenho uma parte dela que não é só aplicação de conceitos. Na contabilidade aplicada, eu estou com aplicação. Mas na contabilidade geral, eu tenho teoria. E a teoria não é aplicada. Tá? Não é a contabilidade aplicada. Quando eu falo de contabilidade aplicada, eu estou falando da parte da contabilidade ali usada pelos contadores, pelos técnicos em contabilidade. Agora, dentro da contabilidade geral, eu tenho teorias, conceitos, né? E aí, isso daí não faz parte de contabilidade aplicada, não. Tá? A contabilidade aplicada é aquela contabilidade aplicada mesmo, no dia a dia, dos contadores, dos profissionais da contabilidade. Tá? Então, contabilidade aplicada não é sinônimo de contabilidade geral, tá? E também ela é aplicada nas aziendas, não a um ramo da economia. Item 5. Uma finalidade da ciência contábil é observar se a riqueza administrativa, que é o patrimônio, tá vendo? A riqueza administrativa está atingindo os fins propostos pelo sujeito contábil. Ou seja, está dizendo aqui que uma finalidade da ciência contábil é o controle desse patrimônio. Certo. Item certo. Item 5 é um item certo. Vamos avançando. E questão número 6. A contabilidade é uma ciência social, certinho, que se constitui num instrumento que auxilia a administração a tomar decisões, sim, pelo fornecimento de informações úteis, né? Coletando todos os dados econômicos, mensurando-os monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios ou de comunicados, que contribuem sobremaneira para a tomada de decisões. O objeto de estudo da contabilidade é, olha aqui, ó, falou, ele perguntou o quê? O objeto de estudo da contabilidade é, e você sabe, o objeto de estudo da contabilidade é o quê? É o patrimônio das entidades. É o patrimônio. E o que é o patrimônio? É o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. Gabarito letra D de dado. Na letra A, ele fala que é o controle do patrimônio. Pessoal, o controle do patrimônio, isso aqui é um objetivo da contabilidade. As entidades econômico-administrativas na letra B, isso aqui é o quê? É o campo de aplicação da contabilidade. As informações úteis, o fornecimento de informações úteis, isso aqui é o objetivo ou finalidade da contabilidade. O patrimônio é o objeto e o método, as partidas dobradas, o método das partidas dobradas, isso aqui é um método que garante que, método das partidas dobradas é o método que garante que a cada conta ali lançada, tá? A cada conta que for lançada, uma conta devedora, uma conta de ativo que for lançado, eu vou ter um passivo correspondente, tudo bem? Então, método das partidas dobradas. A cada crédito eu tenho, melhor dizendo, né, pessoal? A cada débito eu tenho um crédito correspondente, ou a cada crédito eu tenho um débito correspondente, tá? Então, método das partidas dobradas.
A cada débito, eu tenho um crédito correspondente. Tá? A cada débito, eu tenho um crédito correspondente. Beleza? Então, método das partidas dobradas. A cada débito, eu tenho um crédito. Débito e crédito. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos avançando. Item 7, questão 7. Quanto à contabilidade geral, julgue o item. O objetivo básico da contabilidade pode ser enunciado como de prover os diferentes tipos de usuários com flexibilidade de informações adequadas e oportunas, que lhes deem suporte às decisões de natureza preponderantemente econômica. E isso, pessoal, esse item está certo. Objetivo da contabilidade, tá o quê? Prover os diferentes tipos de usuários com informações adequadas e oportunas que lhes deem suporte às decisões. Essas decisões são de natureza preponderantemente econômica. Não é só econômica, mas preponderantemente econômica. Então, o gabarito aí está certo. Questão número 8. Então, tá aí na tela, bem estruturada a questão para você. Com relação ao conceito, objeto, campo de atuação, finalidade da informação contábil e usuários da contabilidade, dadas as afirmativas. Então tem lá 1, 2 e 3 e quer saber quais são as corretas. Vamos lá. A contabilidade, número 1. A contabilidade é uma ciência social que tem como objeto o patrimônio, perfeito, constituído pelo patrimônio, conjunto de bens, direitos e obrigações próprios de determinada entidade. Item 1, perfeito. Um item didático. Perfeito. Item 2. A contabilidade deve ser delimitada pelo atributo quantitativo do patrimônio líquido, tendo em vista ser uma ciência cujo campo de abrangência é definido pelo seu objeto. Pessoal, está dizendo que a contabilidade deve ser limitada pelo atributo quantitativo, não. Não é só o atributo quantitativo do patrimônio, não é só quanto eu tenho de patrimônio, mas também o que eu tenho de patrimônio. Então, atributo quantitativo e qualitativo, tá? Então, por exemplo, a entidade possui lá um imóvel. Eu tenho um atributo qualitativo aqui e também tenho um atributo quantitativo, que é o valor desse imóvel. Mas eu vou trabalhar com atributos quantitativos e qualitativos do patrimônio, tá? Item 2 é o item errado, então. Item 3. A contabilidade tem por objetivo fornecer informações, sobre a composição. Tá vendo? Esse composição do patrimônio é o aspecto qualitativo. E suas variações, visando auxiliar o processo de tomada de decisões, utilizando para isso as técnicas contábeis de escrituração contábil, as demonstrações contábeis, a auditoria contábil e a análise de balanços. Perfeito, item 3. Então, item 1 e item 3 estão certos. Gabarito letra D de dado, né? 1 e 3 apenas, beleza? Tranquilo? Então, questão que caiu para contador aí ano passado, tá? Próxima, questão 9. A contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades. Então, aqui, contabilidade é ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades. Tá vendo? Estuda e controla o patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações, mediante o registro de dados com a finalidade de oferecer informações sobre a sua composição e suas variações, de modo a permitir que os gestores tenham à disposição informações valiosas para a melhor tomada de decisão. A série alternativa aqui apresenta um conceito ou característica adequada sobre patrimônio.
Olha aí, ó, a questão perguntou aí um conceito, uma característica do patrimônio. O que é o patrimônio, pessoal? Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Vamos lá. Então vamos analisar cada alternativa. Letra A, patrimônio. É tido como objetivo da contabilidade? Não. Patrimônio é tido como o objeto da contabilidade. Quais são os objetivos da contabilidade, pessoal? Controlar o patrimônio, fornecer informações úteis aos seus usuários. Então, esses são os objetivos. Controlar o patrimônio e fornecer informações úteis. Lembrando também que se falar de finalidade, finalidade é o quê? Fornecer informações úteis aos usuários, tá? Tranquilo? Tem essa pegadinha aí. O objetivo é controlar o patrimônio e fornecer informações. Finalidade, fornecer informações. Bem? Tranquilo? Objetivo e finalidade são quase sinônimos. Então vamos lá, letra A está dizendo que o patrimônio é o objetivo. Não, é o objeto. Letra B, patrimônio representa o conjunto de bens, direitos e o patrimônio líquido. Não, é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Letra C, trata-se de um ramo da contabilidade geral? Nada a ver. Patrimônio não é um ramo da contabilidade geral. Patrimônio é o quê? É o objeto de estudo da contabilidade. Letra D. É composto pelo conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Aí, ó, tá a resposta aí, ó. Conjunto de bens, direitos e obrigações. Letra E. É constituído pelo ativo circulante. Nada a ver. Passivo circulante de uma instituição. Nada a ver. Nada a ver. Então, gabarito letra D de dado. Próximo, número 10. A contabilidade pode ser conceituada como sendo a ciência que estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades. Sobre esse tema, analise as assertivas abaixo. Número 1. A contabilidade, por tratar de números e utilizar o método das partidas dobradas, é considerada uma ciência híbrida, pois é social e exata. Nada a ver. Falso. Pessoal, a contabilidade, ela usa números, sim, mas ela usa números como instrumento. Um instrumento só. A contabilidade é uma ciência social, não é híbrida. Ela não é social e exata. Falso. Falso, falso, falso. 2. A finalidade da contabilidade é o patrimônio. Não. O objeto, patrimônio é o objeto da contabilidade. A finalidade da contabilidade é o quê? Fornecer informações úteis aos usuários da informação contábil. Então, essa é a finalidade da contabilidade. Já o objeto, o patrimônio é o objeto de estudo da contabilidade. E reforçando o quê? Que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações daquela entidade. Tranquilo? Então, item 2 aí está falso, tá? 3. O objetivo da contabilidade é fornecer aos usuários informações sobre os aspectos natureza econômica, então natureza econômica, financeira e física do patrimônio e suas mutações, como suporte à tomada de direção. Perfeito, item 3. Perfeito. Isso é o quê? Um objetivo da contabilidade. Lembrando, o objetivo da contabilidade, controlar o patrimônio e fornecer informações. Tranquilo, beleza, maravilha. Tá aí, ó. Item 3 falou lá. O objetivo da contabilidade é o quê? Fornecer aos usuários informações sobre os aspectos de natureza econômica, financeira e física do patrimônio e suas mutações, como suporte à tomada de direção. 4. Item 4. O campo de aplicação da contabilidade são as aziendas. Perfeito, item 4. Perfeito. O campo de aplicação da contabilidade são o quê? São as aziendas. O que são as aziendas? São as entidades econômico-administrativas, nas quais eu vou aplicar a ciência contábil, na qual eu vou aplicar os métodos da ciência contábil. Tá? Lembrando que as aziendas podem ser aziendas econômicas, quando visam ao lucro. Aziendas econômico-sociais, quando são econômico-sociais? Quando o lucro
ele é utilizado para a manutenção da atividade. E também as aziendas podem ser sociais, quando elas não visam ao lucro. Exemplo, as igrejas, a União, os estados, municípios, tá? Beleza? Então, itens 3 e 4 estão corretos. Gabarito letra C de casa. Itens 3 e 4 estão corretos. Beleza, pessoal. Item de número 11. Acerca de orçamento e contabilidade pública, julgue o item. O objeto de estudo da contabilidade geral está adstrito aos bens monetários e não monetários de uma entidade e às suas obrigações perante terceiros. O que é o objeto de estudo da contabilidade? Pergunta a você. O que é o objeto de estudo da contabilidade? Pessoal, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. E o que é o patrimônio, pessoal? Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações da entidade. Então, conjunto de bens, direitos e obrigações. Esse é o patrimônio. Que é o objeto. Patrimônio é o objeto de estudo da contabilidade. E o que é o patrimônio? Conjunto de bens, direitos e obrigações. O que ele está falando ali? Que o objeto de estudo da contabilidade, que é o patrimônio, ele está adstrito ao quê? Ou seja, ele está ligado, unido, ligado ao quê? Aos bens monetários e não monetários e obrigações. Tá, e cadê os direitos? Então tá errado. O item está errado. Patrimônio, que é o objeto de estudo da contabilidade, ele está ligado, está adstrito a quê? A bens, direitos e obrigações. Ele falou que está adstrito a bens e obrigações. Faltaram os direitos. Então, item errado. 12. Acerca do campo de aplicação da contabilidade geral, é correto afirmar que este campo de aplicação da contabilidade não abrange as entidades sem fins lucrativos, haja vista a apuração do crédito ser o propósito último de sua existência. E aí, pessoal, quem é o campo de aplicação da contabilidade? O campo de aplicação da contabilidade são as aziendas. Que são o que? As aziendas são as entidades econômico-administrativas. São as aziendas, são o quê? As entidades econômico-administrativas. Então tem lá as aziendas, entidades econômico-administrativas. Essas aziendas, essas entidades econômico-administrativas, nas quais eu vou aplicar os conceitos da ciência contábil, elas podem ser com ou sem fins lucrativos, inclusive pode ser pessoa física ou jurídica. Portanto, está dizendo aqui, ó, não abrange as entidades sem fins lucrativos? Errado. O campo de aplicação da contabilidade são as aziendas, são as entidades econômico-administrativas. E essas entidades podem ser com fins lucrativos ou não. É só você lembrar que você pode aplicar a contabilidade na sua casa, você pode aplicar a contabilidade no setor público, e no estado, no município, na União, não tem fim lucrativo. Então, eu posso aplicar a contabilidade em órgãos públicos. E eles são sem fins lucrativos. Portanto, a contabilidade pode sim ser aplicada a entidades sem fins lucrativos. Com ou sem fins lucrativos. Pessoa física ou pessoa jurídica. Beleza? Portanto, o item 12 está errado. Item 13. A contabilidade tem funções econômicas e administrativas. E aí, certo ou errado? Pessoal, essa aí facílima, né? Tá certo, né? A contabilidade tem duas funções, que são justamente a função econômica e a função administrativa. Lembra? Na função econômica, a contabilidade vai apurar o resultado, vai apurar o rédito, apurar o resultado do exercício por meio do confronto entre receitas e despesas. A função administrativa da contabilidade, a contabilidade vai controlar o patrimônio da entidade. Beleza? Então tá aí, esse item é o item certo, porque a contabilidade tem sim funções econômicas e funções
administrativas. Pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães. Esta foi a nossa primeira aula de contabilidade aqui no meu canal do YouTube. Estamos juntos? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fui!